Esqueci. Bobeira agora que esse cara fica falando aqui, né? Essa Eu reunião libero está... a minha imagem, ok? Pode gravar, sim, eu libero. Tô brincando. Ai, meu Deus, Lecile Torres. Aqui, gente, eu corrigi aqui então. Questão um. Questão um. A questão um tá falando aqui, ó. A página 101, que nós não corrigimos ainda. Vai lá. Professor e crítico literário Alfredo Bossi. Gente, o Alfredo Bossi, ele é professor na USP, formado assim, e tem categoria grau máximo de formação ele tem. E ele é autor de um livro que é excelente metáfora da condição humana. O livro se chama A Águia e a Galinha. Ah, não, não é não. Não é do Alfredo Bossi, não. Não é do Alfredo Bossi o livro, não. Mas o seu Alfredo Bossi, sobre o livro A Águia e a Galinha, peraí, deixa eu lembrar aqui agora de quem que é o livro A Águia e a Galinha. A Águia e a Galinha trata-se de uma metáfora da condição humana, porque conta a história de um cara que encontrou um filhote de águia, que é muito difícil, né? Mas ele estava escalando os penhascos de não sei aonde, os Alpes, não sei de onde, e ele encontrou um filhote. E ele levou esse filhote para criar junto com as galinhas. E aí criou aquela águia junto com as galinhas, e a águia nunca quis voar. Ela achava que ela era uma galinha. Ela aceitava os limites do terreiro. E aí você observa, né? Tem até um ditado que fala que não importa o ninho quando o ovo é de águia, não é? Porque se tem que alçar voo, você alça voo. Aí um dia chegou um ambientalista na casa desse cara, que tinha águia junto com as galinhas, e falou assim, como é que essa águia tá ficando aí? Eu falei, eu peguei essa águia e criei desde pequenininha aí, ela, acho que ela é uma galinha. Aí o ambientalista falou assim, não, mas essa águia vai voar. Ele falou, vai não, sou eu, ela já achou que era uma galinha, agora já era, essa galinha. Aí o ambientalista pegou a águia e mostrou o horizonte para ela, parou ela assim, né? Direcionado para o horizonte, jogou ela do penhasco, ela saiu caindo, escavelando tudo. Ele falou, falei com você que sabe, a águia não voa, ela acha que ela é uma galinha. Só que o ambientalista não desistiu. Ele continuou voltando e tentando fazer com que a águia voasse. E um dia a águia alçou voo e não voltou mais para o terreiro, né? E o livro fala sobre essa condição que às vezes a pessoa se deixa acreditar que ela é uma galinha. Ela não alça os voos que ela poderia, não busca, não almeja um lugar ao sol como deveria. Ela acredita que ela é uma galinha, né? E não desfazendo dos galináceos, porque eu sou galo doido, mas é porque a galinha ela se limita ali no terreiro. E outra coisa, se você cortar a asa de uma galinha, uma asa, né? Ela nem voa por cima da cerca mais. Ou seja, ela é um ser assim completamente domável. Ao passo que a águia é uma ave de rapina, né? São aves, mas são muito diferentes, né? Elas têm uma natureza muito diferente. Para você ter uma ideia, a expectativa de vida de uma galinha não passa de 3 anos. Já a águia, quando ela fica velha, né? Que as penas dela já estão caindo, as unhas, as garras já não estão mais assim tão afiadas para pegar presa, pegar lebre lá no seu buraco. O olhar já não está muito aguçado, né? O bico já está assim desgastado. Aí dizem que ela vai para o alto de uma pedreira, né? Assim, que é onde ela vive mesmo, né? No alto de penhascos. E ela arranca todas as penas dela mesma. A águia arranca todas as penas. Depois arranca assim, como se fossem as peles do pé para renovar. E bate o bico na pedra até o bico soltar, que é aquela casca, né? Aquela carapaça de bico. E aí ela se renova. Nasce uma plumagem nova, nasce um bico novo, aquela pele, né? Aquela pele, aquela carcaça do pé nasce nova e a águia se renova e vive mais não sei quantos anos. Então é bastante bacana esse livro dele. Leonardo Boff, o livro. Eu fiz um trabalho na faculdade sobre esse livro, desse cara, e é muito bacana que a gente percebe como que às vezes a gente se deixa enganar, pensando que a gente é mesmo uma galinha, né? Mas que a gente pode alçar voos, né? Ainda bem que esse naturalista chegou lá, nesse ambientalista, na casa desse cara, né? Para livrar essa águia de ser como uma galinha. Mas é uma metáfora da condição humana, muito bacana, tá, gente? A águia e a galinha. Tem ele em PDF também, e um livro facinho de ler, mas muito bacana, para assim, pra gente dar um up na vida da gente, sabe? Dar uma sacudida.
É muito bom o livro, se vocês quiserem procurar aí. Mas o senhor Alfredo Bossi é um grande crítico literário, né? Entende muito de literatura, e ele fala que, olha, o professor e crítico literário Alfredo Bossi afirmou que o parnasianismo é realista, porque realismo é um trabalho intenso com verso. O parnasianismo trabalha muito o verso, né? Nós sabemos que a característica do parnasianismo oculta a forma, as, as, as palavras rebuscadas, né? E aí, ó, ele fala que ele é realista, porque trabalha muito o verso. Ao invés de exprimir os sentimentos individuais, como o romantismo, né? Que o realismo, o naturalismo e o parnasianismo combatem o romantismo, ao invés de exprimir os sentimentos individuais, como o romantismo fez, o poema parnasiano exprime a objetividade por meio de um trabalho poético com as palavras e pela escolha do soneto, de uma forma clássica e tradicional de se fazer poesia. Então, é tudo escolhido metodicamente, com objetividade, por isso que ele fala que é realista. Mas nós sabemos que a poesia do parnasianismo, do simbolismo, ela é concomitante com o realismo e naturalismo, né? Aconteceu no mesmo tempo, ok? Desse modo, a principal característica da poesia parnasiana talvez tenha sido o caráter declaradamente descritivo dos poemas. Com base nessa reflexão, leia os textos a seguir e responda as perguntas. Aí nós temos o texto 1, do Casimiro de Abreu, poeta que figurou aí na segunda geração do romantismo brasileiro, né, que tinha esse saudosismo de infância. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, as sombras das bananeiras, debaixo dos laranjais. Ele está fazendo uma rememoração da infância dele, né? Ó, meus 8 anos, né? Quando ele tinha 8 anos. Como são belos os dias do despontar da existência, respirar uma inocência como perfumes da flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. O mundo é um sonho dourado. Ele que tem 8 anos, né? Ele tem boleto para pagar, ele quase não tem prova para fazer, ele tem aula online, né? Ele tem preocupações da vida adulta ainda. Ele só tem 8 anos, entendeu? E aí nós já temos o texto 2, que é a profissão de fé, do nosso amigo Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, que ele fala que ele tem inveja do ourives, que ele procura imitar o ourives, imita o amor com que ele, em alto relevo, faz de uma flor. Ó, invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo, faz de uma flor. Quero que a estrofe cristalina, dobrada do jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito, porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, que o ofício tal nem é notícia de outro qualquer. Não tem notícia de um trabalho mais pericioso, mais bem feito do que o do Ourives, certo? Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Quem é a deusa que ele está servindo? A forma, né? É o culto à forma, o parnasianismo, é a arte pela arte, né? A forma do poema tem que ser mais perfeita possível. O conteúdo não é tão importante. O importante é a forma, né? Nós já vimos aqui, ó, nas características da linguagem, ó, aqui, ó, características da poesia parnasiana, é o belo, né? Por que tem essa imagem dessa mulher aqui? Uma mulher na moda, na Belle Époque. É porque a Belle Époque influenciou esse ideal de belo, bom e bem, né? Do parnasianismo. Acreditava-se que tem nesse bom gosto de esteticismo, né? Você estaria suprimindo as mazelas do mundo, né? Ou seja, ocultando as mazelas do mundo, digamos assim. Então, por isso nós temos essa mulher aí, toda chicosa. E o parnasianismo aconteceu nessa época da Belle Époque, quando eles começaram já com os adornos de aço, começaram a dobrar o aço. Tá aqui, ó, até a página 100 de vocês já tem até uma moldura na própria página, que já rememora esse trabalho aí, né, das construções civis, dessas tendências estéticas do fim do século XIX, né, que deu aí origem ao Art Nouveau. Né? Art Nouveau está até presente em letras de música, né? Então, a poesia parnasiana aí tem essa característica de arte pela arte, esteticismo, ou seja, beleza da forma, né? Perfeição formal, materialismo da forma, até artesanato do verso, ou seja, trabalhar bem com as mãos do verso, né? A palavra lapidada, como o ourives lapida lá o seu material de trabalho, o ouro ou a prata, com o seu cinzel, burilada, assimilação dos ideais das artes plásticas. Por quê? O que é assimilar os ideais das artes plásticas? É o autor pegar aqui, por exemplo, uma arte plástica, que é
uma obra de arquitetura lá, por exemplo, um vaso chinês, né? Um vaso grego, um alabastro grego lá, e fazer uma poesia sobre ele, né? É a assimilação dos ideais estéticos das artes plásticas, ok? Poesia descritiva, plástica e visual, com objetos, como eu falei, né? O vaso chinês, cenas históricas, fenômenos naturais de anoitecer e amanhecer. Contato com o Oriente, retorno à tradição clássica, lá, os ideais da poesia greco-romana, renascentista e árcade, né, dado o renascimento que nós vimos no passado. Ideais da poesia greco-romana, predomínio da razão, antropocentrismo, arte voltada para o belo, ideal, para o bem, a verdade e a perfeição. Alguém me chamou? Terra chamando. Ô, Alexandre! Oi, E aí, Alexandre, você está de volta? Que bom, fiquei muito feliz que eu fiquei sabendo que você está de volta. estamos de volta. Que bom, Alexandre. Seja bem-vindo de volta, viu? Muito obrigado. Estamos na área, nossa aula é toda segunda-feira, terceiro horário, não dorme demais para perder a aula, não, que é uma só por semana. Não Tá? durmo nada. Se precisar de ajuda em qualquer coisa aí, você me chama lá no Zap, tá bom? Tá, pode deixar. Tá bom. Então, ó, nós já vimos aí já vimos as características da poesia parnasiana, né? Rimas ricas e raras, como nós já falamos, né? As palavras rimam diferentes classes gramaticais. Nossa, Maria fala isso toda a aula. Que bom que você já percebeu que eu falo isso toda a aula, que é para memorizar mesmo, né? A forma fixa que vai ser o soneto, que nós vamos ter o retorno ao classicismo. No classicismo não era utilizado o soneto. Lembra lá do Camões, que é o grande poeta do classicismo, Camões? Lembra? Com os seus sonetos lá, de amor à vida. Amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente. Tudo soneto. Os encadeamentos ou enjambaments, que é um verso não ter sentido completo. Precisa do outro verso, ou da metade, ou pelo menos de uma palavra do outro verso para ter sentido completo. A métrica rígida, né? Decassílabos ou dodecassílabos, 10 ou 12 sílabas poéticas. E o preciosismo vocabular. Voltando aqui para o nosso é o poeta das pombas. Bonito demais esse poema, né, gente? Vai ser a primeira pomba despertada, vai ser outras mais, enfim, dezenas de pombas vão ser dos pombais. Vila Rica. Aí, nós temos aí uma característica da poesia parnasiana de falar de momentos históricos, né? Com Vila Rica. Eu lembro que na última aula não deu para a gente analisar direitinho esse poema aqui, mas você observa como que ele descreve, olha a poesia altamente descritiva, o descritivismo da poesia parnasiana. Como que ele descreve a Vila Rica, né, que é Ouro Preto. Olha, o ouro fulvo do ocaso, as velhas casas cobrem. Ocaso é quando está começando a anoitecer. Na verdade, o ocaso você não sabe se já é noite ou se ainda é dia, você não sabe se está amanhecendo ou se está anoitecendo, é aquela misturinha ali, né? O crepúsculo. As velhas casas cobrem. Sangram em laivos de ouro as minas, que a ambição na torturada entranha abriu da terra nobre. Agora ele está falando daquelas minas, né, que foram abertas, né, em busca de ouro. Por isso que ele fala que a ambição na torturada entranha abriu da terra nobre. Que a ambição abriu na entranha da terra nobre. E cada cicatriz brilha como um brasão. Porque cicatriz ficaram, né, gente? As minas. O ângelus plange ao longe em doloroso dobre. Aqui nós temos a figura de linguagem chamada aliteração, que é a repetição do som consonantal G. O ângelus plange ao longe, ó, ângelus plange ao longe. O ângelus, a hora do ângelo é 6 horas da tarde. Né? Por que é a hora do ângelo? Porque é a hora que o anjo Gabriel desceu a Nossa Senhora e falou com ela que ela ia ser a mãe do Salvador. Né? 6 horas da tarde. O último ouro do sol morre na cerração. De novo a literação, no S. O último ouro do sol morre na cerração. Quer dizer que está anoitecendo, é o ocaso, ok? O último ouro do sol, porque é o raio do sol. E austero, amortalhando a urbe gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como uma extrema unção. Ó, austero, né? Austeridade, superioridade. Amortalhando a urbe é a cidade. Gloriosa e pobre. Por que gloriosa? Porque ela já foi gloriosa no passado, né? Mas hoje ela é pobre. Oi, meu amor, vem cá, vem. Ela já foi gloriosa no passado, mas hoje ela é pobre. Vem, meu filho, vem. Vem cá. Vem cá, calma, coração. Tá, mamãe, pega. O crepúsculo cai como uma extrema unção. O crepúsculo aí já é a noite, chegando, né? A extrema unção, o que é uma extrema unção? Quando a pessoa tá quase morrendo, sabe? Que a gente chama assim de pé na cova. Ó, bebê, você tem que ficar quietinho.
tá bom? Tem que ficar quietinho. O crepúsculo cai como extrema-unção. A extrema-unção na Igreja Católica é quando a pessoa já está assim, nas últimas mesmo, né? Vai morrer, aí o padre vai lá e confessa a pessoa, se for preciso, dá o corpo de Cristo, né? A hóstia sagrada, e passa um olhinho na pessoa, ou seja, unge a pessoa. É a extrema-unção, porque é a última unção. Recebeu a extrema-unção, vai morrer, tá certo? Agora, para além do cerro, o céu parece feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu. Para além daquelas montanhas, que lá só tem montanhas, né, e penhascos, o céu parece feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu. O céu parece um ouro velho, envelhecido, que o tempo escureceu. A neblina roçando o chão se empresse. De novo a repetição do som consonantal aí do C, né? A neblina roçando o chão, quer dizer que aquela neblininha, né? Chega assim, como se fosse aquela serração. Cicia em prece, como uma procissão espectral que se move. Dobra o sino, vai bater o sino. Soluça um verso de Dirceu, de novo a repetição do S. Sobre a triste ouro preto, o ouro dos astros chove. Ó, soluça um verso de Dirceu de Marília, né? Que nós estudamos lá no arcadismo, né? Nós estudamos quentismo, depois o barroco, depois o arcadismo. O arcadismo aconteceu em Ouro Preto, né? O barroco também. Não é? O arcadismo tinha como grandes nomes de escritores o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga é autor de Marília de Dirceu, né? Aquela obra lírica que ele escreveu. Assim, a Marília era a musa inspiradora dele, mas ela era real, porque foi realmente uma menina, porque ele se apaixonou, mas a família não deixou se casar porque ela era muito mais jovem que ele, muito mais rica, né? Então, soluço um verso de Dirceu e a Marília. Tanto que lá em Ouro Preto tem café Dirceu, bar Marília, sempre um pertinho do outro. Padaria Marília, café Dirceu, sempre um pertinho do outro, né? Porque são os amantes, né? Apaixonados, enamorados. Ok? Então, sobre a triste Ouro Preto, agora a gente chamou Ouro Preto de Ouro Preto mesmo, né? Era Vila Rica lá no título, né? Mas agora ele chamou de Ouro Preto, que é o nome mais moderno. O ouro dos astros chove, ou seja, já anoiteceu, né? A gente está vendo as estrelas caírem. Então, esse poema aqui é altamente descritivo, ok? E voltando aqui para a nossa correção de dever, que é nosso romance, né? A gente vai e volta. E perguntou o seguinte, ó, o texto 1 é do Casimiro de Abreu do Romantismo, o texto 2 do Parnasianismo. Identifique a qual escola literária pertence o poema 1, do texto 1. Romantismo, né? Segunda geração do romantismo, os ultrarromânticos, byronismo, mas o Casimiro de Abreu é aquele que foge do mal dos séculos, né? E identifica as diferenças que você pode perceber entre os dois poemas após a leitura. Primeira diferença que nós temos aqui é a temática, né? Por quê? O Casimiro de Abreu, ele opta por falar da saudade da vida dele, da infância dele, né? Ao passo que o Olavo Bilac escolhe como tema a própria forma da poesia, né? Então, a temática é muito importante. Aí, Casimiro de Abreu fala da infância, assim, como se fosse o locus amoemus do arcadismo, né? A infância é o lugar ideal e aprazível. Ai, meu amor. E aí tem um sentimentalismo exacerbado, né? Nesse poema do Casimiro de Abreu. Deixa eu admitir o João aqui. Quietinho, Olavo, vítima. Olavo. Aí. E, então, sentimentalismo intenso, né, nos meus 8 anos, que já é característica do romance. Mas tem que ficar caladinho, senão não pode ficar aqui. Já o poema do Olavo Bilac, assim não vai dar, meu amor, tá? Pode não, pode não. O poema do Olavo Bilac, nós podemos dizer que tem até uma metalinguagem, porque ele está falando de escrever poesia enquanto ele escreve o poema dele, não é? Então, o tema que ele escolhe é a própria forma, né, do poema, e aí nós podemos perceber esse processo o processo metalinguístico, porque ele fala de escrever o poema enquanto ele escreve o poema. Olha lá. Imito o amor, invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele ouro, o alto relevo faz de uma flor. Ó,
Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, sente-lhe o corpo a ampla roupagem, azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim, no verso de ouro engasta a rima como rubim. Então, quer dizer que ele está falando de produzir um poema enquanto ele está produzindo. Isso é caráter metalinguístico, ok? De estudar as funções da linguagem, né? E se comparando ao ourives. Depois nós temos aqui no 2 eu já corrigi na aula passada, né? Mas esses 2 eu corrigi. Só um que estava faltando aqui. O exercício 2, para a gente voltar no vaso chinês, contar o número de estrofes ali, ver o tipo de composição, nós falamos que é um soneto. Fazer a escansão, nós vimos que foram empregados versos decassílabos. E esse tipo de composição se fundamenta na composição clássica, né? Classicismo. Depois nós estamos aí, então, com o nosso Olavo Bilac, que eu deixei para vocês o exercício 3 aí da página 106, não foi? Que eu deixei para vocês fazerem? E 3 e o 4, não foi, gente? Ô, galera, fala comigo, Foi sim, gente. foi sim. Valeu, Gustavo. Muito frio aí, Gustavo? Demais da conta, mas Aqui também. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Então, aqui no Topim faz frio, né? Gente, Faz, tá doido. esse exercício de aprendizagem aí tá falando sobre o mal secreto. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não tem ele aqui, não coloquei ele aqui, não. Coloquei. Meu pai. Deixa eu ver quem tá falando o que comigo. Peraí. Tava sem internet, Maria, desculpa chegar nesse horário. Tá bom, João Luiz, eu desculpo. Aqui. Depois, se você não entendeu alguma coisa aí, você me chama, João Luiz, porque a aula já tá pelas metades, né? Não, pode deixar. Não tenho mal secreto aqui, não. Mas tá bom. Vamos para frente aqui com o nosso... Deixa eu lá pilar aqui. O Mal Secreto, esse poema do Raimundo Corrêa, que é aqui o poeta das pombas, escreveu o Mal Secreto, é um dos mais conhecidos poemas dele, né? Menino, fica quieto, menino. Que ele fala o mal secreto para ele são essas pessoas que mostram a vida prazerosa, mas que na verdade, assim, causa até inveja, né? A vida prazerosa que tem, a vida boa, bacana. Mas se você conhecesse a fundo mesmo a pessoa, você ia ter pena, você não ia ter inveja, você ia ter pena que a pessoa só tenta parecer que é feliz, mas na verdade no fundo não é. Esse é o mal secreto que ele fala, né? Aqui, ó, tá aqui na sua apostila, página 105. Ó, se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se tudo tivesse estampado no rosto, tá vendo? A ilusão, tudo que devora o coração, a dor que mora na alma, a cólera que espuma. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, tá vendo? Essa vida de máscara. Quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse, né? Quantas pessoas que, às vezes, a gente inveja, né? A vida boa que tem, vida feliz, mas, na verdade, se a gente fosse olhar mesmo por trás dessa máscara, dessa faceta, a gente ia ficar com piedade. Quanta gente que ri, talvez, consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Gente, uma doença sem cura. Doença sem cura. Quanta gente que ri, talvez, existe, cuja aventura consiste em parecer aos outros venturosa. Ou seja, a felicidade da pessoa é só parecer que tá feliz para os outros. Mas, na verdade, não está. Isso que ele fala. Não é? E aí nós temos, aí ele fala, mal secreto é a metáfora de uma situação existencial bastante comum. O recalque de grandes sofrimentos para a intimidade mais oculta do ser e a exibição para consumo externo de uma expressão facial que aparenta felicidade. Mas, na verdade, né? A intimidade traz grandes sofrimentos, ok? Isso que ele fala. Então, aqui, questão 3, gente. Presta atenção nisso, tá, gente? Que essa interpretação aqui basta vocês fazerem depois as questões fechadas no teste, tá? E peraí que nosso tempo já tá querendo acabar. Vamos ver aqui. A questão 3 falou o seguinte: o soneto Mal Secreto é um dos mais conhecidos poemas de Raimundo Corrêa e um bom exemplo das qualidades técnicas do poeta como sonetista. Sobre esse poema, responda. Letra A. Cite 3 características que comprovam a filiação do poema ao parnasianismo. Primeiro, 3 características aí que comprovam a filiação desse poema
como sendo da escola parnasiana? Bom, nós podemos dizer a escolha clássica da do soneto, né? A escolha do soneto, que já demonstra preocupação com a forma, né? Que é é característica da escola literária. A valorização do trabalho poético com as palavras e o vocabulário refinado, que nós podemos dizer. Certo? Então, vamos lá. A escolha do soneto, 3 características. A escolha do soneto, para mostrar a preocupação com a forma, né? Que a forma é a deusa do parnasianismo, né? A escolha do soneto, o que mais que eu falei? A valorização do trabalho estético com as palavras e o quê? O vocabulário refinado. Ok? Agora, letra B. Na prosa realista brasileira, Machado de Assis também evidencia esse jogo entre o ser, a essência e o aparentar-se, né? Lembra que eu falava com vocês que o Machado de Assis, ele desnuda o ser humano, né? Ele mostra como que o ser humano age na corte diferente do que ele age em casa, né? Comportamento muito diferenciado, né? Aquele papel que o ser humano exerce quando está em público. Transcreva o verso do soneto de Raimundo Correia, que poderia sintetizar essa ideia machadiana. Qual verso aqui desse poema que pode, assim, mostrar essa teoria do Machado aí, do jogo humano entre o ser e o aparentar ser? Esse aqui, ó. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, é que o primeiro verso do segundo quarteto. O primeiro e o segundo verso. Os 2 primeiros versos do segundo quarteto. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, se eu pudesse ver através dessa máscara de riso o espírito que chora, eu ia ter piedade ao invés de ter inveja que eu tenho agora. Né? Então, é o ser humano, né? E aí sintetiza a ideia do Machado de Assis, né? O jogo do ser humano entre o que ele aparenta ser e o que, na verdade, ele é. Ok? Então, falando aí do Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, um dos grandes poetas brasileiros, foi jornalista, poeta, escreveu muitas coisas, muitos textos destinados à educação do Brasil, escreveu o Hino à Bandeira, que eu falei com vocês, né? Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Opa, nós não estamos aqui. Peraí, galera. Então, o Olavo Bilac é um grande nome do parnasianismo brasileiro, um grande nome na história da literatura, né? Não só no parnasianismo, é porque ele transcendeu a escola literária dele, né? Ele escreveu o Hino à Bandeira, que é perene, né? A gente canta em todo 15 de novembro. 15 de novembro? Não, que dia que é dia da bandeira? 19 de novembro, é 15 de novembro é a proclamação da República, e 19 de novembro é o dia da bandeira. Então, ele que escreveu aí seus belíssimos versos para bandeira. Você vê que tem uma preciosidade vocabular muito intensa, né? No Hino à Bandeira. Depois ele escreve aqui, ó, há um poeta, longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve. Por que ele está longe do estéreo turbilhão da rua? Porque lembra que a gente fala, que eu falei para vocês, que os poetas parnasianos, eles se enclausuravam nas suas torres de marfim? Então, ao longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Gente, outra coisa que, assim, os poetas parnasianos negavam, né? Não existe inspiração. Nossa, poeta inspirado, escreveu um poema bonito demais, esse Olavo Bilac. Tem nada desse de inspiração, não. Isso aqui é trabalho suado. Isso é muito ardor no que eu faço. Tá? Tem esse de inspiração, não. Trabalha e teima e lima e sofre sua. Tá? Igual quando você vai para academia, né? Malha pesado demais da conta, deixa de comer um monte de coisa. A pessoa olha para você daí 3 meses e fala, nossa, sua genética é boa, né? Minha genética é boa. Não vê, todo mundo só vê os tombos, as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, entendeu? Então não tem esse trem que é inspiração, não. É muito trabalho. Eu tenho que me enclausurar lá na minha torre de marfim e ficar só pensando no que eu estou escrevendo. Eu não posso levar em consideração o contexto político que o Brasil está vivendo, eu não posso levar em consideração a fome, a guerra, a miséria, a peste, nada que está acontecendo. Certo? Eu fico lá, ó, no claustro, né?
Claus fechado, certo? Mas que na forma se disfarça o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Na forma se disfarça o emprego do esforço. Quer dizer que, ó, depois que ficar pronto o poema, você não vai ver aquele esforço todo. Aí ele vai falar aqui, ó. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. E natural, o efeito agrade sem lembrar os andames do edifício. Quando você olha um edifício belíssimo, né? Igual aquele que tem lá na Índia, acho que é na Índia mesmo, né? Que tem aquele prédio em formato de uma arma bélica, de uma bala de canhão, de uma bala, sei lá, se é de canhão, de revólver. Não é bala de canhão, não é bala de canhão, é uma bola, né? Uma bala de revólver, né? Aquele prédio que ele é pontiagudo, igual uma bala. Então, você olha para aquilo e fala, nossa, mas que trem Taj chique. Mahal? Eu não sei onde que é, Marcos. Acho que é lá. Esse, ele não é um prédio, não, Maria. É um mausoléu. É um mausoléu, É, mas assim, é uma construção civil. sim. Deixa eu mudar o que eu falei aqui. É uma construção civil em que foram empregados vários andames para ser construído, claro, né? E o que ele fala é o seguinte: quando você olhar para aquela coisa bela, você não vai enxergar que teve andames. Ou seja, quando você olha para a poesia, que ela é belíssima, você não vai enxergar que teve tanto suor e tanto trabalho. Você vai ver só a forma, que é bela. Igual esse mausoléu aí, como se diz o Marcos, né? Eu não sabia que era um mausoléu. Que você vê que é só uma beleza, assim, a estética daquele negócio lá é um troço de doido, né? Então você não enxerga que teve, nossa, quanto trabalho que deu. Não, você só vê a beleza da forma. É o que os escritores do parnasianismo buscavam. Valeu, Marcos. O Marcos sempre contribuindo para a inteligência da turma, né? Para a sabedoria da professora. A professora não sabe o que é aquilo, não. Vou te falar a verdade, eu não sei nem onde é que fica aquilo direito, sabe? Eu só sei que de vez em quando eu vejo, mas eu não sei muito bem onde é que fica. Mas obrigada aí pela informação, Marcão. É na Índia mesmo. Ó, porque a beleza gêmea da verdade, a beleza é gêmea da verdade. A arte pura, inimiga do artifício, é claro, se ela é gêmea da verdade, é inimiga do artifício, não pode ser artificial. É a força e a graça na simplicidade. Aí você vê que ele colocou beleza e verdade, eu estou lendo o poema na sua página 107. Ele colocou beleza e verdade com letra maiúscula. Deixa de ser um simples substantivo e passa a ser um substantivo próprio, com características próprias, né? É quase que personificada essa beleza, essa verdade, né? É a objetividade do parnasianismo presente na poesia, ok? Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, ou seja, a objetividade da poesia. É a força e a graça na simplicidade. Ok? Então, a gente vê aí, ó, que ele vai conciliar aí riqueza e sobriedade, não é? A riqueza, né, que é a beleza, tanto da poesia quanto do edifício, e a sobriedade, né? Essa voz poética, o eu lírico, ele fala que até que a sua poesia vai ser rica como um templo grego, né? Então riquíssima, né? É bastante bacana. E assim, às vezes a gente percebe que as palavras são poucas para exprimir tudo que os parnasianos desejavam, né? Eles usam as palavras assim ao máximo, eles usam um léxico numeroso de palavras muito preciosas, não é? Uma escolha, assim, muito minuciosa com as palavras, e às vezes as palavras ainda são insuficientes para exprimir tudo aquilo que eles queriam, ok? Então, ó, agora vocês têm aí, ó, Bernoulli Play, Olavo Bilac. Acesse o QR Code e leia um estudo sobre alguns poemas importantes do Olavo Bilac, tá? Aí tem um estudo sobre alguns poemas. Eu vou deixar isso aqui para vocês lerem, e para a gente fazer depois, talvez, uma atividade, tá? Faltou aqui, então, o número 4, tá faltando menos de 1 minuto para a nossa aula acabar, né? Menos de 1 minuto, que essa aula nossa acaba depressa demais. E aí, eu não sei se eu já pedi para vocês fazerem, mas eu acho que eu já pedi. Aí você